Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos corrigir o texto As Três Leis da Robótica, que é o gênero textual de ficção científica. Bom, a ficção científica, tanto em livros quanto em filme, costuma atrair muitos leitores e espectadores. E o texto trata da seguinte forma: um robô não pode prejudicar um ser humano ou, por omissão, permitir que o ser humano sofra dano. Um robô tem de obedecer às ordens recebidas dos seres humanos, a menos que contradiga a primeira lei. Um robô tem de proteger sua própria existência, desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Aí ele pergunta o seguinte: o que Andrew estava disposto a fazer para se tornar um humano? As hipóteses que você havia levantado antes da leitura do texto se confirmaram? Então, a resposta seria: estava disposto a realizar uma cirurgia. Isso é o que ele queria fazer. Não sei se foi essa a resposta que você deu aí, porque essa resposta aí é para comentar com seus colegas, mas infelizmente nós não podemos estar com eles, né? Número 2. O texto lido é iniciado com a descrição das três leis que caracterizam a robótica. Com base nessas leis, assinale a afirmativa correta. Então eu já li, né, as três leis. E a alternativa correta é: o ser humano deve estar primeiro em lugar sempre. Então, para a lei da robótica, sempre em primeiro lugar o ser humano. Número 3. Observe o tempo verbal empregado nessas leis. Identifique-os e explique por que ele foi utilizado, relacionando com a finalidade com a qual essas leis foram apresentadas. Então, olha só na primeira frase: o ser humano deve estar em primeiro lugar sempre. Deve. Eu devo, tu deves, ele deve, né? Então, é o presente do indicativo. Por quê? Qual a finalidade apresentada? O tempo presente sugere que essas leis devem vigorar em qualquer época. Tá? Então, essa é a resposta do número 3. Número 4. Em um momento do texto, Andrew questiona se o robô não gostaria de ser um humano. O que o robô respondeu? O robô respondeu que gostaria de ser melhor cirurgião. Porque ele ali estava como médico, né? Então ele queria ser o melhor. Letra B. Por que ele aceitava essa condição? Porque ele foi criado e programado para ter uma habilidade específica, não sendo capaz de realizar atividades diversas. Então ele foi criado para ser médico. Então ele só ia fazer aquilo. E ele queria ser um bom cirurgião, um bom médico. Número 5. Ao longo do texto, Andrew é descrito fisicamente. O que a descrição física de Andrew sugere? Por quê? Tal descrição sugere que ele é um ser humano, uma vez que aparece caracterizado à semelhança de um homem. Então, aqui no texto, quando ele vai falar com o médico, que é um robô, ele vai caracterizado de homem. Então, ninguém descobre o que ele realmente é. Letra B. A letra B fala: transcreva trecho do texto e comprova sua resposta. Aí aquele trecho da descrição. O cabelo era liso, castanho claro, meio ralo, não usando barba, né? Dava a impressão de que acabara de fazer, irradiando limpeza. Tratava de maneira conservadora, com roupas bem feitas, onde predominavam cores roxas em tecido de veludo. Essa seria a resposta da letra B. Tá lá. Vamos para a letra C. O que essas características de Andrew revelam em relação a ele e aos demais robôs? Então, essas características revelam que Andrew era diferente deles, pois apresentava características que o aproximavam do ser humano. Né? Então, Andrew era um homem, não um robô. Então, as características que ele tinha, características de homem. Agora vamos para explorando o conto de ficção científica. Os contos de ficção científica, assim como os contos de terror, são gêneros narrativos. Qual dos elementos da narrativa mais se destaca no texto? E por quê? Então, o que se destaca no texto é a personagem principal, que é o Andrew, visto que toda a história gira em torno dele. Qual é o foco narrativo desse conto? Que efeito isso causa na narrativa? O foco narrativo é em terceira pessoa, o narrador é o observador. Isso permite que os fatos sejam apresentados ao leitor de forma mais ampla. Então, ele está contando, né, o que aconteceu. Letra C. Que acontecimento desencadeia toda a história? O fato de Andrew ir até o médico solicitar uma cirurgia.
Então, vamos para o número 2. Além dos elementos da narrativa, no conto lido, há características que permitam identificá-lo como uma ficção científica. Que informações aparecem na introdução do texto? Na introdução, Andrew é apresentado ao leitor, é revelado onde ele está e o que pretendia fazer lá. Após a introdução, inicia-se um conflito no conto. Identifique. Andrew revela ao cirurgião o desejo de fazer uma cirurgia. O médico afirma não entender seus motivos, mostrando-se inclusive espantado. Letra C. Após o conflito, o que se segue é o clímax do texto, momento de maior tensão. De que forma isso ocorre na história? Andrew questiona se o cirurgião não gostaria de se tornar humano. Uma grande reflexão é feita sobre os sentimentos de Andrew e a confusão que isso causa no cirurgião. Então, o cirurgião, ele deseja se tornar, deseja fazer a cirurgia. O médico afirma não entendia por motivo, porque ele não apresentava nenhum motivo para fazer essa cirurgia, Mas aí ele questiona se o cirurgião também não gostaria de se tornar humano. Porque o Andrew queria se tornar humano, Ele era robô. Letra D. O desfecho da história é marcado por uma quebra de expectativa. Explique do que se trata e por que esse final foi inesperado. Trata-se da revelação de que Andrew Marty é um robô, assim como o médico. A revelação é inesperada, porque o médico, até esse momento, acreditava que Andrew era um ser humano. Então, quando Andrew foi ao médico, ele queria se transformar num homem, num humano. Mas o médico, que era um robô, não sabia. Então, foi inesperado mesmo essa descoberta para o robô. Aí depois tem aqui, no trecho é feita referência a uma cirurgia que Andrew desejava fazer para se tornar humano. Descreva, usando sua imaginação, como poderia ser essa cirurgia. Pense nos procedimentos e aparelhos necessários, nas etapas realizadas e nos resultados obtidos. Então, essa aqui é uma resposta pessoal. Você iria escrever um texto. Como seria essa operação para ele se tornar humano? Quais os instrumentos que deveria ser usado? O que deveria ser retirado nele para poder e acrescentado para se tornar humano, Então, essa é a resposta pessoal que eu vou só ver quando nós estivermos em aula presencial.